Então vamos para os exercícios. Momento de alegria, felicidade. Quer fazer conta, na verdade. Então vamos lá. Exercício 2 da VUNESP. Suponha que uma pequeníssima esfera contendo 12 nêutrons, não nos interessa, não tem carga, 11 prótons e 1 elétron, 11 prótons e 10 elétrons, ao redor do qual gira um elétron a 1,6 vezes 10 a menos 10 metros do seu centro. Então a distância entre o centro e o núcleo, tá? Eu não sei se é o núcleo ou uma esfera aqui, mas a distância é de 1,6 vezes 10 a menos 10 metros. Temos aqui 11 prótons e 10 elétrons. Então, a carga líquida dessa combinação aqui é a carga de um próton. Um próton. Tá? Porque 11 prótons, né, 10 dos prótons vão cancelar as cargas dos elétrons, sobra um próton ali. A carga elementar é 1,6 vezes 10 menos 19 e a constante eletrostática K vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A força entre a esfera e o elétron. Então, aqui é só calcular a força entre eles. K, Q1, Q2 sobre, meu Deus, sobre D quadrado. Opa, vamos que na terceira vai, hein? Tá bom. Então eu quero a força entre eles. O K vale 9, 10 a nona. As cargas, tá? O próton e o elétron têm o mesmo módulo de carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, você não vai pôr o sinal? Não, jovem. Nós não colocamos o sinal quando nós temos a equação da força elétrica, lei de Coulomb. A gente coloca só o módulo. Por que eu coloquei uma carga, aqui por exemplo, aqui é a carga desse próton e aqui é a carga do elétron, que está orbitando. Por que eu coloquei só um próton? Porque 10 prótons são cancelados, vamos dizer assim, por 10 elétrons, sobra só um ali. Dividido, meu Deus do céu, gente, tá cada dia mais difícil fazer risco aqui. Deixa eu usar minha ferramenta de risco. Pronto. Dividido por D quadrado, que a distância ao quadrado eu já tenho, não sei porque eu fiz isso. 1,6 vezes 10 a menos 10 ao quadrado. E de novo, exercício bonzinho é outra coisa, né? 1,6 ao quadrado embaixo, ó o que eu vou fazer. Eu vou cancelar com os de cima. Professor, por que você cancelou com os dois 1,6 de cima? Porque em cima eu tenho 1,6 vezes 1,6. Embaixo eu tenho 1,6 ao quadrado, que é a mesma coisa. E aí vai ficar então a força elétrica 9 vezes 10. 9 com menos 19 dá menos 10. Com menos 19, menos 29. Dividido. Aqui eu tenho que fazer a multiplicação dos expoentes, né? Multiplico os expoentes. 10 a menos 20. Lembrando que quando eu simplifiquei só 1,6. Então dá 9 vezes 10. Menos 29, sobe o mais 20, ou sobe o menos 20, ele vai ficar negativo, né? Porque vai subtrair. Menos com menos mais. Menos 29 mais 20, menos 9 newtons. Então, a força elétrica entre essa esfera e o elétron em torno dela é de 9 vezes 10 a menos 9, que é a alternativa B, de bala. Ok? Paris. Vou para o próximo. Se precisar voltar aqui, gente, vocês me dão um berro aí, tá? Temos um exercício 3 aqui um pouco mais divertido. Modelo Enem. 3 pequenas esferas idênticas, inicialmente neutras, foram fixadas sobre uma mesa de madeira. A primeira delas é eletrizada com uma carga mais Q. A seguir, as 3 esferas são colocadas em contato por alguns segundos, o suficiente para trocarem as cargas entre si.
Por fim, retira-se a esfera do meio e afastam-se as outras duas esferas, até que fica uma distância D, né, em negrito ali, na figura 3. A distância D é muito maior que o diâmetro das esferas, então o tamanho da esfera ali não me interessa. De tal modo que possamos considerá-las cargas pontiformes. A figura 3 está fora de escala. Sendo a constante K, qual é a força na situação da figura 3? Então o que você tem? Você tem 3 esferas inicialmente neutras. Opa, isso aqui não é uma esfera. 3 esferas inicialmente neutras. Eu nunca consigo fazer elas do mesmo tamanho, então vamos fazer de conta que são todas do mesmo tamanho. Tá? E você carrega a primeira esfera com mais Q. As outras têm carga zero. E aí você coloca todas elas em contato. Então aqui eu faço um contato das 3. Quando você faz um contato das 3, a carga será dividida entre elas. Então, após o contato, a carga final é mais Q, mais 0, ou seja, a soma das cargas que eu tenho, dividido por 3 corpos que estão envolvidos. Então, a carga final é Q sobre 3. Para cada uma das esferas. Ô, filha, paga. Q sobre 3 para cada uma das esferas. Então, após a eletrização, essa aqui ficou com Q sobre 3, essa aqui com Q sobre 3, e a do meio também. Só que a do meio ele tirou, né? Cadê, meu Deus, o botão aqui? Q sobre 3. A do meio caiu fora do problema. Então aqui, ó, eu tenho Q sobre 3, Q sobre 3. E ele quer saber a força eletrostática. Então vamos calcular, né? Para a situação já após a eletrização por contato. Então a força eletrostática é K, Q1, eu vou chamar de Q3 aqui, tá? Porque a do meio a gente tirou, dividido por D ao quadrado. A força eletrostática é K, é a constante. A primeira carga vale Q sobre 3. A segunda carga, Q sobre 3. Dividido pela distância, que é D ao quadrado. Então aqui em cima vai ficar K, que multiplica Q quadrado sobre 9, que aqui é uma multiplicação, né? Então eu multiplico reto, aqui ó, dividido por D ao quadrado. Esse 9 que está aqui na fração, ele vem aqui para baixo, né? Ou se você quiser, você pega o D e passa invertido, né? Multiplicando. Então vai ficar Kq quadrado dividido por 9D quadrado. Esta é a força de interação entre as cargas na situação 3. Então, Kq quadrado sobre 9D quadrado. É 9D quadrado, né? Não tudo ao quadrado. Então, o que tem de interessante nesse exercício? Ele mistura a eletrização com a força elétrica. E isso é comum, tá? Isso é bem comum, por sinal. Então, vocês vão encontrar exercício aí na vida de vocês, nos vestibulares da vida, nos Enems da vida, na apostila também, no caderno de tarefas, que você vai misturar esses dois. E, normalmente, é a eletrização por contato. Por que a eletrização por contato vai aparecer? Porque na eletrização por contato, ou no máximo atrito, você consegue estimar o valor da carga. Na contato você consegue calcular, e na do atrito, se você souber uma das cargas, você sabe a outra, só que é com o sinal trocado. Na indução você não consegue calcular nada, então não vai ter esse tipo de problema com indução. Só com atrito e com contato entre os corpos condutores. Ok? Próximo exercício. Deixa eu ver qual que é aqui. Tá, é o exercício 4, é o do gráfico. Que é este aqui, ó. De 2019. O gráfico mostra como varia a intensidade de uma força entre duas partículas eletrizadas em função da distância entre elas. Baseando-se nas informações do gráfico, pode-se afirmar que a razão de F2 sobre F1. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar um ponto, deixa eu pegar uma outra cor melhor para isso. Pegar um ponto aqui, que é o ponto de F2. F2 é
K, Q1, Q2 sobre a distância, que é A sobre 2. Só que é A sobre 2 ao quadrado. Então, a força F2 é K, Q1, Q2 sobre A... Ô, gente, minha caneta tá meio louca hoje aqui. A quadrado sobre 4, porque aqui é o quadrado da parte de cima e da parte de baixo. Vou passar multiplicando invertido, esse negocinho aqui. Então vai ficar K, Q1, Q2, que multiplica 4 sobre A ao quadrado. Agora, eu vou puxar o 4 para frente, para ficar mais fácil a gente visualizar. Então eu tenho aqui 4, K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Esse é o valor da força, no ponto 2. Eu não tenho a informação das cargas, tá? Não tenho a constante, a gente sabe, mas é uma constante, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar a força no ponto 1, da força F1. Aqui, ó. A força F1 é K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado. Só que a distância é 3A ao quadrado. A força F1 é K, Q1, Q2 dividido por 3 ao quadrado é 9 e A ao quadrado é A quadrado. Tá? Eu vou puxar esse 9 que está aqui para frente, que está aqui embaixo, para frente. E aí vai ficar assim, ó. F1 é igual a 1 nono, que multiplica K, Q1, Q2 sobre D quadrado. E aí, como é padrão em exercício que você tem 2 pontos, 3 pontos que você precisa comparar, aqui ele vai pedir a razão, né? Mas já temos uma coisa igual, né? Esse termo que eu vou circular aqui, ó, em amarelo, ele acontece nas duas equações. Então, se eu precisasse relacionar uma equação com a outra, eu isolaria isso e substituiria na outra. Aqui ele não quer. Ele quer que eu divida um pela outra, né? Então, ele quer F2 dividido por F1. E aí eu fico com 4 K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Deixa eu fazer mais para cima. E vou usar a cor aqui para ficar mais fácil. 4 Q1, Q2 sobre D quadrado, que divide que é dividido, né, por 1 nono de K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Bom, K, Q1, Q2 sobre D quadrado eu tenho nos dois termos. Apesar que no de cima eu esqueci de colocar o K, né? Então, 4K. Pronto. Então, esse termo aqui de cima cancela com o termo de baixo. E aí eu vou ficar com 4 sobre 1 nono. O que eu faço aqui? Eu vou passar a fração de baixo, multiplicando invertido para a parte de cima. Então eu tenho 4 que multiplica 9 sobre 1. 9 vezes 4, 36. E aí você vai marcar a alternativa D. Antes que alguém me pergunte, que vocês não vão me perguntar, talvez alguém até tenha pensado nisso. Meu cachorro tá louco aqui, se estiver atrapalhando, não tem o que eu fazer. Tá latindo aqui. Professor, dá pra fazer de cabeça esse exercício? Dava. Oxe, dava. Como que dá pra fazer? Porque olha o trabalho que deu. O que acontece de A sobre 2 para 3? Quantas vezes eu preciso multiplicar A sobre 2 para virar 3A? 6 vezes, né? Se eu multiplicar A sobre 2 vezes 6, dá 3A. Ou seja, eu tenho, nesse caso, 6 vezes mais distância, né? 6 vezes mais distância. Então, o que vai acontecer com o quadrado ali? A distância ao quadrado vai ficar 36. Então, como você tem a força 1 6 vezes mais distante, a força 1 é 36 vezes menor, porque a distância é ao quadrado.
Então você poderia só olhar para essas distâncias ali e já achar a resposta. Tá? Por que eu não fiz assim? Porque tem casos, igual eu mostrei ali para vocês que eu circulei de amarelo, que você vai ter que jogar uma equação dentro da outra, uma relação matemática dentro da outra para fazer a comparação entre elas. Aqui a gente pediu a razão, então dá para fazer direto. E aí, mais fácil ainda, porque ele poderia colocar 1 sobre 36 para te confundir, mas nem isso ele colocou. Então é só marcar a alternativa D de dado e só alegria. Então, tá aí a demonstração por que é, e depois dá para fazer análise, ou dava para fazer análise diretamente. Professor, vou fazer as provas esse ano aí, para ver se eu vou para faculdade, não sei o quê. Qual que eu resolvo? Que maneira que eu resolvo isso? Primeira fase, igual eu fiz agora no finalzinho, direto. Tá? Faz direto, igual eu fiz ali 6 vezes. Se você entendeu o que eu falei, senão faz do outro jeito. Sobrou um tempo, porque sempre sobra tempo na primeira fase. Tá? Nossa, professor, que coisa que você está falando, não tem nada a ver, não. Sempre sobra tempo. O que acontece é que chega uma hora que você não aguenta mais ler. Tá? Normalmente aí você tem prova extensa, você não aguenta mais ler, você não aguenta mais pensar. Aí meio que você fica se enrolando só para dar o horário. Então no finalzinho você dá aquela lidinha, marca a questão, e depois, se sobrar um tempo, você vai e prova, ver se dá certo isso mesmo, se dá a resposta certa. Porque dependendo do curso que você for escolher aí, né, uma questão te põe para fora ou para dentro de uma possível segunda fase ou de uma seleção. Tá? Um problema que não acontece com física, que é um curso superior, em que a concorrência é muito baixa. Então, normalmente uma questão não vai te pôr para fora, não. Se for só uma, né? Normalmente todo mundo vai para a segunda fase, quando tem segunda fase. A não ser que você seja muito ruim e não consiga um mínimo de questões. 5. Considere duas esferas idênticas, A e B, isoladas com cargas. Então, carga de A, aquele que está usando a letra minúscula, eu vou usar também, então. 10 vezes 10 a menos 6. Professor, de onde veio isso? Do micro. E a carga de B, menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Fixadas e separadas, como é na situação ali. As esferas são colocadas em contato, tá? E vão passar a ter uma nova carga. Qual é a razão das forças? É a mistura dos exercícios anteriores, dos dois anteriores. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Para a situação inicial, eu tenho K, Q1, Q2 sobre D quadrado. A situação inicial é essa aqui, ó. Tá? Opa. O K eu nem vou substituir, porque a gente vai comparar depois com a outra. A carga 1, isso aqui, ó, dá 10 a menos 5. Porque aqui tem um escondidinho, né? 10 a menos 5 vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que é D ao quadrado. Então a força 1, vou puxar o 2 para frente, 2 vezes 10. Menos 5 com menos 6, menos 11. K sobre D quadrado. E eu vou guardar esta informação aqui. Essa é a minha situação inicial. Professor, mas que bagunça, hein? Que ficou essa equação? De boa, jovem. É matemática, aqui é matemática. O que eu vou fazer agora? Colocar as duas esferas em contato e calcular a carga final. A carga final é a soma das cargas mais menos 2 vezes 10 é menos 6. Deixa eu ver se cortou aqui na minha cabeça. Cortou. Então, deixa eu fazer mais para baixo aqui. Peraí. A carga final, após o contato, agora não vai cortar não, é 10 vezes 10 a menos 6 mais menos, porque a outra carga é negativa, né? Professor, por que agora você colocou 10 vezes 10 a menos 6 e não colocou 10 a menos 5? Porque aqui, jovem, eu estou somando ou subtraindo, né? Porque aqui vai ter um jogo de sinal. E para soma e subtração eu preciso do mesmo expoente. Senão dá ruim. Não dá certo. Para multiplicação qualquer expoente serve. Então a carga final, eu vou somar 2 mais menos 2 dá 8. 10 a menos 6 dividido por 2. Então a carga final é de 4, 10 a menos 6 coulombs. Para ambas as esferas. Essa aqui é a carga final para ambas. Elas terão o mesmo sinal, né? Bom, temos a nova situação.
o que eu vou fazer? Calcular a força para este novo ponto, para esta nova configuração que eu tenho no exercício. Então, a F2 é K, Q1', Q2... Peraí, cadê a borracha? Q1', Q2', dividido pela distância, que é 2D agora. 2D ao quadrado. Então, o K é K. As cargas são iguais, é esse valor aqui, ó. Depois do contato, a carga final é sempre a mesma. Então, eu tenho 4 vezes 10 a menos 6 vezes 4 vezes 10 a menos 6. Poderia colocar o quadrado? Poderia. 2 ao quadrado é 4D quadrado. Bom, vamos ver se cabe aqui nessa parte de baixo. Ó, vou dar uma simplificada nesse 4 com esse 4. Tá? Se cortar, vocês me avisam, porque aqui minha tela já tá no... Deixa eu ver só um negocinho, peraí. Dá um pouquinho mais de brilho. Tá com 6% meu. Bom, vou puxar o 4 para frente. Esse 4 que sobrou, né? Aqui, ó. Então, 4. 10 a menos 6 com 10 a menos 6. 10 a menos 12. Que multiplica K sobre D quadrado. Tá tudo aparecendo ali. Tenho as duas forças calculadas. O que eu faço agora? Eu faço a razão entre elas que é o exercício pediu. Ele quer F2 sobre F1. Então, F2 é aquela coisinha azul ali. 4 vezes 10 a menos 12. K sobre D quadrado. Dividido por 2 vezes 10 a menos 11. K sobre D quadrado. Já vou arrancar esses D quadrado aqui. Bom, 4 dividido por 2 é 2. 10 a menos 12 com 10 a menos 11, aqui eu vou subtrair os expoentes. Então fica menos 12 mais 11, que é menos 1. Então, essa razão dá 0,2. O famoso 20%. Tá, professor, e qual que é a unidade? Não tem unidade, porque está dividindo duas grandezas de mesma dimensão. Newton dividido por Newton não tem unidade, é só um número mesmo. Então, depois desse rolê todo que você fez, a força final é 20% da força inicial. Tá? Mais um esqueminha igual aquele último, que você tem que montar uma equação, outra. Essa aqui não dá para fazer de cabeça. Assim, se você forçar um pouco a barra até vai, mas a outra você só tinha a distância mudando, né? Naquele do gráfico. Aqui não, aqui você muda o valor de carga, muda a distância, aí eu já acho que é mais negócio fazer na mão. Vocês sabem que eu sou o defensor de Bhaskara, não pela equação em si, porque eu tô nem aí para Bhaskara, ou equação resolutiva da função de segundo grau, tá? Porque não foi o Bhaskara, mas mesmo assim, às vezes o mais é menos. Né? Na TV eles falam que o menos é mais, mas às vezes o mais é menos. Às vezes você fazer um processo que é mais longo, você faz uma vez só. Você não fica, mas e se eu fizer aqui, se eu multiplicar isso por 2? Tá? Então, às vezes é mais negócio fazer um processo um pouco maior que você faz uma vez só. Tá bom? Deixa eu tomar uma golinha aqui. Vamos para o próximo. Deixa eu ver quantos faltam aqui. Tem mais 4 exercícios. Não sei se vai dar para fazer, mas 4 exercícios, então. Vamos para o próximo. Se precisar voltar, vocês me avisem aí. Mackenzie é do módulo seguinte, tá? Os dois módulos ali são do mesmo assunto. Duas partículas A e B, respectivamente com cargas de 9 microcoulomb e 1 microcoulomb, estão fixadas a uma distância de 1 metro uma da outra. A força resultante que atua numa partícula C colocada de carga 2 microcoulombs, menos 2 microcoulombs, colocada entre elas é igual a 0. Quando essa estiver a uma distância da partícula A. Então vamos lá. Que é o seguinte. A carga dessa aqui são cargas positivas. E aqui eu tenho uma carga negativa, tá? Então o que acontece? A esfera A,
vai atrair a esfera C com uma força AC. A esfera B vai atrair a esfera C com uma força BC. E ele fala que a força total é zero. Então a força entre A e C é igual à força entre A e B. E aqui é importante vocês entenderem o seguinte, que se essa partícula no meio tivesse uma carga de 2 microcoulomb positivo, daria a mesma coisa. Tá? Por que daria a mesma coisa? Em vez da esfera A atrair a C, ela ia repelir a C. E a esfera B ia repelir a C. Tá? Só que com o mesmo valor, porque quando a gente vai calcular o módulo da força, o sinal não interessa. Então a situação seria a mesma. Tá? Eu só teria o sinal invertido. Em vez de forças de atração, eu teria forças de repulsão. Vamos anotar as cargas aqui. A carga de A. Eu não sei porque eu comecei a fazer minúsculo, por causa do outro exercício, né? A carga de A é 9 microcoulombs. A carga de B é 1 microcoulomb. E a carga de C é de menos 2 microcoulombs. Bom, o que você vai ter que fazer aqui? Tem duas coisas importantes nesse exercício. Primeiro, ele já falou que a força é zero, né? A força entre A e C é a constante K, é a carga A, é a carga C, dividido pela distância. Ele não quer saber a distância entre A e C? Então, peraí que apareceu um recado aqui do Zão. Ele quer saber a distância entre A e C. Então, eu vou chamar esta distância de x, olha que criativo, x ao quadrado. Agora, a força entre A e B, desculpa gente, coloquei errado ali na coisa, tá? Tá tudo certo, só aqui coloquei, ó, é entre B e C, tá? Eu escrevi certo no desenho que eu coloquei errado, desculpa. A força entre B e C é a constante K, a carga B, a carga C, dividido pela distância. Que distância é essa aqui? Cadê? Que distância é essa? É 1 menos x, que é 1 metro, menos esse pedação aqui rosa, que é o x. Então aqui eu tenho 1 menos x, tudo isso ao quadrado. Agora, quando eu montei aqui nesse esquema, vocês viram que os k's estão dos dois lados, né? Então vou dar aquela simplificada marota. E que a carga C está dos dois lados, então eu posso simplificar também. E aí eu vou ficar com carga A. Quanto que vale a carga A? 9 vezes 10 a menos 6 sobre x quadrado é igual a carga B, 1 vezes 10 a menos 6, 1 menos x ao quadrado. E aqui que está o pulo do gato. Se você loquear aqui nesse exercício e abrir aquele 1 menos x no binômio de Newton, quadrado primeiro, quadrado segundo, 2 vezes primeiro vezes segundo, você vai ficar anos nesse exercício. Tá? E sempre é uma palavra muito forte, mas eu nunca vi algum que não fosse assim. Sempre, em toda a minha experiência, sempre que aparece um exercício desse jeito, você pode fazer isso aqui, ó. Na verdade, você sempre pode fazer, tá? Mas você pode fazer isso aqui com tranquilidade, como diria o nosso amigo do Choque de Cultura. Aqui, ó. Você pode tirar a raiz dos dois lados, ele já te dá números que você consegue tirar a raiz. Então não abre aquele 1 menos x ao quadrado, nunca abre aquilo. Vê se você consegue tirar a raiz de ambos os lados. Por quê? Porque raiz de 9 é 3. Raiz de 10 a menos 6 é 10 a menos 3. O que a gente faz aqui, a gente está dividindo os expoentes. Tá? Raiz de x quadrado é x. Raiz de 1 é 1. Raiz de 10 a menos 6 é 10 a menos 3. Eu poderia ter simplificado, agora que fui ver, né? Os 10 a menos 6 ali, mas agora já foi. E 1 menos x, porque raiz de 1 menos x ao quadrado é 1 menos x. Então eu vou cortar esses 10 a menos 3, que eu nem precisava ter colocado aqui. E vou multiplicar cruzado. Não se esqueça da distributiva. Então 3 vezes 1, 3, menos 3 vezes x, 3x, é igual a x vezes 1, x. 3 é igual a 4x. X é 3 quartos, que é 0,75 metros.
Então nós achamos a distância entre a partícula C e a partícula A. Outra coisa que você tem que ficar atento, ou atenta, né? Aqui ele pediu a distância entre A e C. E quando eu fui colocar aqui o meu esqueminha, eu já coloquei X como a distância entre A e C. Se você colocar X do outro lado, se eu tivesse colocado X aqui, por exemplo, onde está a parte verde, eu teria achado 0,25. Que tem... Ah, não colocou no gabarito, né? Se ele fizesse a questão melhor ali, ele colocava 0,25 no gabarito. Porque a pessoa às vezes coloca o X do outro lado ali, está desatento, só quer descobrir o tamanho, e aí ela dá uma sonhada e marca no gabarito. Então, o que ela está pedindo? A distância entre A e C. Então, foi o que eu achei. Se pedisse entre C e B, seria 0,25. Tá? Temos 5 minutinhos. Eu só vou abrir rapidinho para ver qual que é o outro. Tá, então vamos fazer assim, ó. Tem 5 minutos para acabar, para cair a nossa reunião. Coloquem a chamadinha de vocês aí, jovens, para, né? Aquela presencinha do sucesso. E vamos fazer assim. Faltam 3 exercícios aqui que eu tinha separado, que são... Eu pulei um do módulo anterior, se eu não me engano, eu pulei só um desse aqui, que tá mais pro final, e ainda faltavam 3. Mas a gente fez bastante coisa. Se vocês não tiverem nenhuma aula agora, depois da minha, eu sei que vocês já viram coisa de manhã, à tarde, mas de verdade mesmo. Terminou a minha aula aqui, tenta fazer o exercício 2. Porque o exercício 2 é basicamente a mesma coisa. Então assim que acabar aqui, tenta fazer e vê se dá certo. Ele até separou as coisas ali, já X, Y, blá. Tá? Então, é a mesma ideia, você só precisa se acertar ali com os valores diferentes. Tá? Você percebe ali ó, que 1,6, 6,4... Se você der uma ajeitada na notação científica, vira 16, vira 64. São números que têm raiz. Então você já está ligado o que vai acontecer, né? Então, assim que acabar essa aula, eu não vou obrigar ninguém a fazer, obviamente, né? Porque eu nem tenho esse poder. Mas tentem fazer o exercício 2. E aí, quando eu passar para vocês a resolução, eu passo dele e dos outros 2 que eu tinha separado. Só para constar para quem quiser saber. É o exercício 2, o exercício 3 e o exercício 4. Que estavam reservados aqui para nossa aula, mas que não deu tempo. Mas mesmo assim fizemos bastante coisa. Tá? Então, jovens, é isso. Vai acabar aqui o tempo da reunião, vai acabar também a bateria do meu tablet, então não vai adiantar muito mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu volte para algum lugar aqui para vocês tirarem print, para vocês tirarem foto, para vocês, sei lá, observarem que a beleza da física, eu volto. Se não tiverem dúvidas, boa semana, boas aulas aí para vocês durante a semana. Bom final de semana que também já tá chegando, dezembrão já tá aí. E nos vemos semana que vem. Semana que vem, jovens, só na segunda aula, tá? A primeira aula não será ao vivo. Eu vou lembrar vocês depois no grupo. A primeira aula semana que vem será gravadinha. Então vocês vão ver uma aula gravadinha para a gente fazer a aula ao vivo na sequência. Certo? É isso aí.